Oi, oi. Eu sou Flávia Gobi, fonoaudióloga. Oi, eu sou Luana Prígio, fonoaudióloga também. Estamos começando mais um Ouvir Falar. E hoje a gente vai ouvir a Ana falar aqui com a gente. E eu vou deixar que você se apresente, por favor. E a gente sempre faz uma pergunta. Então, quem é você na sala de espera? Conta aqui para todo mundo. Se apresente do jeito que você achar melhor. Eu sou Ana Paula, sou nutricionista infantil e eu sou especialista em seletividade alimentar ou dificuldades alimentares, ou tem muitos termos aí, mas é com crianças que têm algum grau de dificuldade alimentar aí para comer. E na sala de espera eu sou a pessoa que fala muito, que não para de falar, que puxa assunto com gente que nunca viu. Sou essa pessoa na sala de espera. Isso é bom, né? Ô, Ana, primeiro eu quero te agradecer ter aceitado o nosso convite, né? A gente se encontra muito, porque a gente circula em áreas que são afins e em áreas da nossa vida pessoal também, porque somos mães de crianças mais ou menos da mesma faixa etária. E aí eu queria que você contasse um pouco pra gente. Eu acho que vai ter gente que já conhece um pouco a sua história, gente que não conhece, mas eu te acompanho nas redes sociais, eu sei. Qual foi o que te trouxe até aqui a trabalhar com criança, com seletividade alimentar? E eu acho tão legal a tua história. Sei lá, compartilha com a gente de novo aqui, que eu acho que é interessante para dar caminho aqui para nossa conversa. Tanto a nutrição quanto a seletividade alimentar, elas chegaram na minha vida junto com a maternidade. Eu percebi na introdução alimentar do meu filho que parecia que aquilo não engrenava, parecia que não ia. Parecia que a relação alimentar do meu filho, do meu filho mais velho com o alimento era frágil demais, assim. Mudava o vento, ele parava de comer. Todo mundo falava que era normal, mas eu percebia que aquilo foi ficando mais difícil. Eu já era estudante de nutrição, nutrição é a minha segunda graduação. A minha primeira graduação não tem nada a ver com a área da saúde. E aí eu comecei a estudar o assunto e fui parar num universo de crianças que não comem, que eu não fazia ideia de que aquilo existia até acontecer comigo. E descobri que o Brasil estava bem atrasado no assunto de dificuldades alimentares. Fui descobrir que estudavam-se sobre dificuldades alimentares desde 1960. Eu falei, onde estão as pessoas falando sobre isso, né? Porque ninguém fala mesmo, né? Isso é um ponto interessante que você está colocando. E eu lembro que eu procurava assim na internet, crianças que não comem, por que não comem? Eu chegava em um curso ou outro na internet, assim, e eu ia ver o feed dessas pessoas e não falava nada, não tinha uma dica do tipo, muda seu filho de lugar na mesa, troca o talher, nada. Eram pessoas problematizando ainda mais uma coisa que já é um problema frágil para a mãe, porque a mãe a mãe alimenta a criança do dia 1. No dia 1 ela tá preocupada com o que ela come, porque ela tá nutrindo aquela criança. Quando nasce, a preocupação é a amamentação. Quando começa a comer, a preocupação que Então, assim, a gente tem a sensação de estar alimentando o nosso filho desde o dia 1 que a gente faz xixi no palito lá, viu 2 pauzinhos, a gente tá alimentando a criança lá. E quando a gente se sente incapaz de fazer isso, tá chegando num lugar muito duro para essa mãe, né? Então, eu percebi que parecia um marketing sobre o assunto na internet, assim. Então, foi aí que eu resolvi estudar muito. Até conseguir tratar o meu filho, tirar ele daquele grau. Ele chegou num grau muito severo de só tomar líquidos. Junto com isso, o atraso de fala, que quando eu fui estudar, eu descobri a completa conexão entre essas duas coisas, né? Eu tenho na anamnese para os meus pacientes que eu pergunto se houve algum atraso de desenvolvimento. E assim, fala é o top 1, assim, é o atraso de desenvolvimento mais comum dentro das recusas alimentares é a fala, né? Então, eu vivi muito intensamente esse universo aí até conseguir tirar o meu filho dessa situação. E aí, quando eu fui trabalhar, em vez de eu sair emagrecendo as pessoas por aí, eu resolvi trabalhar com isso, né? Então, é uma área que eu gosto muito, que eu me identifico muito, que tem muito coração meu, tem história minha junto com isso, tem muito estudo, muita dedicação ali. Por isso que eu falo muito sobre o assunto nas minhas redes sociais e falo de um lugar de igualdade com as mães, assim, de quem passou por isso, assim, eu acolho essa mãe, não existe culpabilização. Tem uma frase que eu falo muito lá, que é, não é culpa sua que seu filho não come, mas tá nas suas mãos fazer e voltar a comer. Porque a maternidade, o amor que a gente tem pelas crianças, ele é soberano sobre qualquer conhecimento. Então, eu vou passar todo o conhecimento do mundo que eu sei para uma mãe, mas o que ela vai fazer com aquilo é que realmente vai fazer diferença na vida dessa criança, né? Então, minha história, assim, resumidamente, é mais ou menos essa. E é muito bom te ouvir, porque não tem mãe que não fique tranquila quando fala assim, não, já dei o jantar.
Hoje ele aceitou tudo. Ai, que coisa boa, agora eu posso dormir, agora eu posso fazer minha coisa, porque eu já dei jantar para os meninos, eles já comeram, né? E como deixa a gente inquieto mesmo essa questão da criança não aceitar a alimentação, ou dela ser uma criança seletiva, né? Exatamente. E a gente tá falando, eu falo assim de casos leves, tranquilos, de uma recusa ou outra ali, e eu tendo casos extremamente graves. Eu tenho pacientes que nunca comeram, né? Eu tenho paciente que come um alimento. Eu tenho paciente que passa mal de ver uma tangerina em cima da mesa, assim. Então, eu tenho casos muito graves. E imagina que aquela mãe chegou pra mim com a criança com 5 anos, mas ela não tá lidando com aquilo naquele momento. Ela tá lidando com aquilo desde que aquela criança começou a comer. Então, nesse processo todo de conviver com uma criança que não come, tem vários estágios. Eu digo para as mães, às vezes elas chegam assim, eu resolvi procurar ajuda porque eu estava numa fase que eu tinha aberto mão. E eu falo para todas elas, eu falo, todo mundo que tem uma criança com dificuldades alimentares em casa já esteve nesse lugar de falar, desisto. Não tenho mais o que deixa fazer. pra lá, até que você fala, não, peraí, eu preciso fazer alguma coisa. Então, todo mundo nesse processo, né, foi omisso de falar, cansei, vou deixar isso pra lá um pouco, porque é muito desgastante. Nossos filhos comem pelo menos 4 vezes, 5 vezes por dia. Sim. É muito desgastante você fazer uma criança comer 5 vezes por dia. Né? No final, na terceira refeição, você já tá querendo pular a janela, você já não aguenta mais, né? Então, é um lugar muito frágil, de muita dificuldade, né, pras mães. E muitas vezes a principal preocupação é assim, eu preciso fazer comer, porque senão ele vai desnutrir, né? Porque senão ele vai... Então, toma 8 mamadeiras no dia, como eu já ouvi, assim. É bem comum. 8 mamadeiras no dia. Todas as refeições são uma mamadeira, é a mesma coisa, ou algumas vezes menos mal, quando não é a mesma coisa, mas... Quando tem alguma diferenciação ali, né? Consegue... Um leite com não sei o quê, o outro já é alguma coisa. Mingau, né? E o outro é um suco, enfim... Mas geralmente o que traz é esse, é o desespero, assim. Eu vou fazer o quê? Meu filho vai morrer de fome? E é legal né? que você tá falando, porque essa fase do desespero é a hora que o bicho pega mesmo. Que é a hora que você abre mão, que você fala, tá, toma esse salgadinho, toma esse biscoito, toma essa mamadeira aqui. Então você pega um problema, aí você não resolve ele, e você coloca mais impeditivos pra te ajudar a resolver no futuro. Isso é verdade. Né? E isso acontece, aí as pessoas que mães estão me vendo vão entender o que eu tô falando, que com 2 anos é quando o pico da seletividade acontece. Até os mais comilões vão ficar ali levemente seletivos nessa fase. É uma coisa esperada. Completamente esperada. É esperado. Só que isso, assim, né? é esperado no ponto assim, meu filho parou, não quer mais o brócolis, meu filho não quer mais o quiabo. Não é normal aos 2 anos seu filho parar de comer. Isso não, você tem que procurar ajuda no dia 1 que isso acontecer. Mas assim, não quer mais, tá se incomodando com a cenourinha do arroz. Aí vai se incomodar. Lá pros 3 anos e meio, isso tende a melhorar. E essa é uma fase que a gente tem que ser dura. Eu não quero. Mas o almoço é isso aqui. É uma fase que a gente tem que ser dura, porque é aí, nesse momento, que você vai incluir todos os agravantes do processo, que é quando, junto com os 2 anos que começa a seletividade, é quando que a criança tem acesso ao açúcar. Então, começa a dar biscoito, chocolate, coisa que ela não tinha acesso. Então, eu pego a pior fase da seletividade da criança e ofereço o que pra ela? Alimentos hiperpalatáveis. Então, eu junto um problema com outro problema. Aí, essa família chega pra mim com 4 anos com um problema gigantesco. Gigantesco. Se tivesse chegado com 2, eu tinha falado, olha, agora é capaz que a gente não adicione nenhum alimento novo aqui. Que a gente continue com esse cardápio. Mas eu te garanto que você não vai perder nada do que tá aqui. Segura na minha mão, que o que tem aqui vai até os 3. Dos 3, a gente tenta ali melhorar isso. Não que você não possa fazer nada nesse período, não é isso que eu tô querendo dizer. Mas é um período difícil, onde a criança tá mais fechada mesmo, pela idade, né? Os terrible twos, teenagers, aí tem vários nomes pra definir essas coisas. Eu nem gosto desses nomes, mas enfim. São termos conhecidos aí, né? E, então, procurar ajuda nessa fase faz toda a diferença. Procurar ajuda na introdução alimentar quando você não tá dando conta faz toda a diferença. Você saber o que você vai fazer. Pode ser que seu filho deixe de ser um seletivo grave para ser um seletivo leve e moderado. Ainda vai ser seletivo. Mas você sabe a diferença dos dois? É enorme. É grande. É enorme. Entendeu? E aí, eu tô aqui com o meu pensamento dividido entre a Flávia fonoaudióloga, que pensa o seguinte, é nessa fase que a gente também tem o boom da fala, né? E aí, a alimentação e a fala, vamos falar especificamente da fala, elas envolvem as mesmas estruturas para elas poderem funcionar. E aí, existe a superligação entre a alimentação e eu conseguir produzir os sons de fala bem.
Por quê? Para eu conseguir a precisão, além de todo o controle que eu preciso ter central, né, do cérebro e tal, eu preciso que a minha musculatura de língua, de lábios, de bochecha, de véu palatino, todas as estruturas orais, elas estejam com a musculatura, elas estejam saudáveis, com tônus bom para fazer a precisão na medida que eu vou adquirindo, produzindo sons e ganhando mais qualidade e evoluindo no desenvolvimento mesmo da fala, né? E aí, quando a gente entra com a seletividade alimentar, geralmente essa seletividade é acompanhada de alimentos que a criança não mastiga, que são mais fáceis. Derretíveis, eles derretem na boca, que é o biscoito. Que é bolo, que são as próprias mamadeiras. Pouca fibra. Né? Então, assim, acaba que o exercício natural que a gente precisa fazer para manter a saúde da nossa musculatura oral, que vai ser necessária para a gente falar, ela começa a ficar ali também ruim, porque eu não vou fazer o exercício que eu preciso, né? Exato, isso que você está falando, Flávia, começa na introdução alimentar, porque a não evolução da textura, olha o que a gente está falando lá dos 6 meses. A não evolução da textura desse alimento não está trabalhando a mastigação. O seu bebê consegue mastigar. Né? Ele consegue. Exato, então antes que, se você tem um filho de 10 anos aí, você vai falar, não, Ana, a orientação na minha época era diferente. Realmente, era para dar suco. Hoje não é mais, hoje é pedacinho, alimento amassado com o garfo, e mesmo amassado com o garfo, com 6 meses ali, 7, 8 meses, já tá aumentando esse pedaço. Com 9 é quadradinho, com 1 ano é comida igual a sua da mesa. Entendeu? Então, nesse processo dos 6 meses a 1 ano, é um processo muito importante. Então, se você não conduzir isso direito, você tá empurrando com a barriga um problema que ele vai só virando uma bola de neve conforme a criança vai ficando mais velha. Tem uma questão de movimentação de língua, né? Porque até a mudança da textura e, às vezes, dos instrumentos, né? Porque a criança sai do seio da mãe, ou ela deveria sair de exclusividade no contato com o bico da mamadeira, né? Aí cada criança tem a sua história. A língua vai começar, ela vai ter que aprender a fazer um movimento diferente, porque antes, quando o bebê suga para amamentar ou para mamar na mamadeira, a linguinha vai para frente e para trás, né? E aí a entrada de um alimento com textura diferente ou de uma colher na boca, né? Vai ajudar esse bebê também a lateralizar a língua, o que vai ser super importante para a saúde da musculatura da língua e tal. E aí tudo o nosso sistema oral, ele funciona com um equilíbrio mágico, assim, aí tudo vão ter as suas consequências, há uma sintonia muito importante, né? Exatamente. E você trouxe um tema, que é essa sequência, né, da introdução alimentar, que hoje tem diversas abordagens, né? E acho que ninguém melhor do que você para falar sobre isso, quando as famílias trazem esse questionamento, né? Deixa a criança liderar, vão de uma forma mais tradicional, na minha época era assim. E como que você conduz isso? Na consulta da introdução alimentar, eu costumo apresentar ali as maneiras que a gente tem de fazer a introdução alimentar. São 3, basicamente. Mas nenhuma delas é dar suco e bebida e comida processada. Nenhuma delas tem essa opção. Até pra mãe que quer... Porque tem essa mãe que quer ter o controle. Ela quer ter o controle. Ela que não quer dar o pedaço, tem medo de engasgo. Como é que eu vou insistir pra mãe dessa fazer BLW? Se ela vai estar com medo naquele momento. Não faz sentido. Porque você gera outro problema. Porque os artigos... Gente, desculpa. Eu tô falando com mães, com seres humanos. Não tô falando com... Entendeu? A mãe... Ana, não quero. Eu tenho medo do engasgo. Eu mostro o vídeo de como faz manobra. Mas, gente, não é sobre isso, não é sobre fazer ou não a manobra. A mãe não quer aquela experiência. Então, eu vou orientá-la para fazer da maneira com que ela quer, da melhor maneira possível, né? É muito engraçado você perguntar dos métodos, porque é assim, ó, chega a mãe no meu consultório, uma filha de, sei lá, 3 anos. Meu filho é seletivo porque eu não fiz aquele tal daquele BLW, eu tinha que ter feito. Isso mesmo. Não é isso. Aí a mãe seguinte meu filho é seletivo porque eu fiz aquele raio daquele BLW que tinha que separar as comidas, hoje não pode misturar as comidas. Aí eu falo, a mãe antes da senhora disse que o problema foi ela não ter feito. E agora? Vamos juntar vocês dois aqui. Vamos fazer aqui um podcast com ela. Exatamente. Então, assim, não tem um método salvador da pátria. Não tem. Entre os dois mundos, o que eu costumo falar? Eu costumo orientar as famílias a fazer a participativa, se ela não está completamente conectada com o BLW, que é os alimentos amassadinhos ali, onde a mãe tem uma colher pra ela, que vai ser o controle dela, porque a gente precisa de um controle, tá? Tá dizendo que não, mas você precisa de um controle sim. Nós precisamos de um controle sobre a alimentação dos nossos filhos. A gente tem essa necessidade aí. Então, eu vou dar a colher dessa mãe. Então, essa aqui é a sua colher. Eu mostro pra ela, essa vai ser a sua. A do bebê vai ser essa outra aqui. Então, eu dou uma pra ela, eu dou uma pro bebê. Ou eu dou uma pra ela e ensino pro bebê, ensino pra ela o corte, que é o mesmo corte do BLW, de pelo menos um alimento naquele prato. Então, ela vai ter ali 90% do prato
que vai dar esse controle para ela, e eu tenho um ali que eu pedi para ela cortar de forma estratégica, que eu vou trabalhar a autonomia e a mastigação dessa criança ali naquele momento. Obviamente, ela vai estar fazendo a evolução da textura de qualquer maneira, todas elas vão estar fazendo evolução de textura, com exceção do BLW, que já começa com os pedaços grandes, né? Mas tanto a tradicional quanto a participativa, a evolução da textura é igual. Mas aí nessa participativa, aí eu falo, ó, esse aqui é o talher do bebê, aí eu mostro, vai comprar um desse aqui que vai ser o talherzinho do bebê. Eu corto do bebê, sempre vai ter na refeição um que a gente vai cortar assim. Então, assim, as mães eu acabo pelo menos convencendo a ficar nesse meio termo, a dar um pouco de autonomia para essa criança, porque a gente quer o controle, mas aí quando chega um ano, fala, ai, meu filho não come sozinho. Mas na consulta de introdução alimentar, você não queria dar uma colher para ele, você queria que ele comesse o que você desse, né? Então, as necessidades nossas vão mudando também. Então, o ideal, para meu ponto de vista, ali, como mãe, como profissional, é ensinar elas a acolher esse medo, né? E dar ali um caminho de que o bebê tá tendo o protagonismo dele e a mãe tá tendo o controle que ela precisa daquela situação, sabe? Eu acho que a gente conseguir se colocar no lugar do outro é muito importante no papel de quem trabalha com família, quem está falando sobre o desenvolvimento do filho. Por quê? Eu fico te escutando, eu falo assim, esse desejo mesmo de compartilhar o conhecimento. Eu gosto de pensar que quando a gente compartilha o conhecimento e eu passo para o outro, para a mãe, para o cuidador, um pouco do conhecimento de como é que funciona aquilo ali, por mais que ela já esteja fazendo aquilo, ela começa a fazer com uma intenção diferente, porque agora ela sabe, olha, eu estou amassando, tudo bem, isso me acolhe, mas também é bom, né? Porque eu sempre penso, assim, na questão da alimentação. A maneira como a mãe ou quem vai oferecer o alimento, também a maneira, a forma, se está nervosa, se está ansiosa, isso tudo interfere demais na própria aceitação, porque as crianças vão percebendo. Eu lembro que na minha experiência, né, com a minha primeira filha principalmente, que foi uma criança bem seletiva, mamou até muito tempo e não comia, não aceitava e tal, e eu fui tentando tudo, só não fui para os líquidos porque eu sou fonoaudióloga, porque talvez se eu fosse engenheira, se eu fosse engenheira, direito, qualquer outra profissão, talvez eu tivesse ido para mamadeira, mas ainda não fui. As pessoas falavam assim, olha, uma dica é você não dar comida para sua filha, chama alguém, um ajudante, sua mãe se estiver lá, dê para o pai, mas não dê você a comida para sua filha, porque a mãe acaba trazendo ali uma ansiedade. Eu falava assim, poxa, gente, mas a gente quer ser mãe, a gente quer dar, não é possível que eu estou causando. E às vezes eu via que eu gerava essa ansiedade. Mas talvez eu gostaria assim, de ter sido preparada para não gerar essa ansiedade. Então, isso quando você fala, olha, deu alguma dificuldade, vamos buscar ajuda. Porque você está sabendo que você pode gerar uma ansiedade, que o nervoso pode ser nosso. E você se perder ali naquela oferta pode atrapalhar muito, né? Eu acho que assim, você tem que pensar o quão sensibilizada você tá na hora de procurar ajuda e pensar no profissional que você vai procurar ajuda. Porque tem profissional para todo perfil de mãe. Então, assim, se você fosse... Você tá nesse estresse todo aí. E se você for para um profissional que não atende dificuldades alimentares, por exemplo, que só chega para essa pessoa pacientes que comem lindamente 5 alimentos do prato, todos coloridos, nenhuma cor se repete. Chega para você lá, ela vai achar que você tá sendo fraca, que você não tá fazendo seu trabalho direito, entendeu? Ela não conecta com esse seu momento, com essa sua fase aí. Aí você vai sair de lá achando que você é a pior mãe do mundo, que você não fez realmente alguma coisa direito, que, meu Deus do céu, você está fadada a ver seu filho não comer nada. Então, aí, a hora da gente, na hora de procurar ajuda, procurar alguém para a demanda que você precisa. Se você tá com problema no pé, você não vai no oftalmo, né? E dentro do mundo da nutrição infantil mesmo, né? Existem as subespecialidades, né? Então, quando for procurar ajuda, procure. Quem que é muito boa em introdução alimentar? Vou em fulano. Quem que manja muito de recusa alimentar? Vou em fulano. Porque isso vai te poupar um caminho muito grande. Porque quando você vai pelo caminho errado, de procurar um profissional que não está conectando com aquele seu problema ali, o seu caminho fica longo para chegar na solução. E durante esse caminho longo, não é que você vai gastar 3, 4 valores de consulta, não é isso. É que você, ao longo desse trajeto, você está confiando cada vez menos em você e no seu filho. Você fica com a impressão de eu já fiz de tudo, você não fez nada ainda. Você foi numa consulta que não te orientou, foi outra pessoa que não te orientou, aí você já procura ajuda, já fez de tudo. Não tem jeito. Quando, na verdade, você não fez o básico. Eu recebo isso todos os dias, já procurei, é a terceira pessoa que eu procuro. E eu falo, mas o que você já fez nesse meio tempo? Um suplemento. Não, suplemento vai dar a necessidade, vai resolver um problema momentâneo. Mas enquanto você está dando esse suplemento, o que está sendo feito por trás disso? Porque a gente dá o suplemento e a maioria de nós que trabalha com dificuldades alimentares dá suplementação. Mas a gente dá com data para tirar.
Uhum. Eu tô dando aqui, eu quero tirar isso aqui em 3 meses. Não é pra viver ad eterno esse negócio aqui, né? Com essa criança. Então, então tem que pensar bem também na hora da gente procurar ajuda. Porque a gente também tem que ver o quanto a gente tá expondo a nossa criança a isso, a ir em consultório, e passar por esse processo, e a anamnese, atrás de anamnese. Na terceira vez que você tá contando a sua história, você já não tem mais paciência pra contar a sua história pro profissional, entendeu? Então, se poupar isso. E a gente tem tanto acesso hoje, né? A procurar profissionais, né? Hoje a gente consegue, nossa, há um tempo atrás, a gente ia no negocinho do plano de saúde, vem aqui, não sabia nem como era a pessoa. Hoje a gente consegue se conectar com as pessoas antes de procurar ajuda. Ver quem é, ouvir, né? Buscar colegas. Essa pessoa, acho que eu vou nessa que conecta comigo de alguma forma. Acho que isso é importante. E um outro ponto fundamental que vocês estavam, né? A gente estava aqui comentando sobre isso. Às vezes, dá pro pai, né? Procura um ajudante, a mãe só atrapalha. Né? E além disso, tem um outro ponto, né? Que acho que a gente escuta muito, que é, eu ponho na tela, porque assim ele come, eu quero que coma e para ficar nutrido, quando tá sem tela, não come nada. Mas quando eu ponho a tela, ele come tudo, feijão, arroz, ovo. Nem sabe o que tem no prato. Nem sabe o que tem no prato e eu quero que ele fique forte, então eu ponho tela. Né? E assim... E tem estratégia pra gente tirar. Como que a gente faz? Tem estratégia pra gente tirar a tela, assim. A questão da tela é o seguinte, é que quando a gente tá no problema, a gente só enxerga duas maneiras. Dou a tela, não dou tela. Se eu der tela, 0 ou 1, problema. Né? Ou se eu não dou a tela, vai virar um escândalo. Aí que a criança não vai comer mesmo. Não vai comer. Que é o que a gente também não Exato, não é o que a gente quer. Então, gente, pra quase tudo na vida tem estratégia e técnica. Eu fiz aula de canto há pouco tempo e tem técnica pra tudo. Tem dom? Tem, mas tem técnica. Tem gente que nasce com dom, mas... Tem técnica pra quase tudo. Então, vou tirar uma tela. Tá, como que é a tela que seu filho assiste? Meu filho assiste aqui, ó, no tablet, joia. E se a gente começar botando esse tablet aqui, ó, onde ele não fique passando? Ele vai achar um pouco ruim. Mas vamos tá tentar. Ali, tá ali. Não funcionou, joia. Vamos botar um pouquinho mais longe, joia. Vamos fazer o seguinte agora, vamos pegar, ligar a televisão na sala, pra ele ver meio desgueio, assim, na tela. Que ele tem que fazer assim, Que ele tem que fazer assim. Funcionou, joia. Agora vamos fazer alguma coisa na mesa que chame muita atenção dele pra cá? Você traz um brinquedo, um jogo, um dado, dado, né? Deu número 2, você dá 2 colheradas, dá 3, eu como 3 tomates, sei lá, inventa um negócio na mesa ali. Até aqui, a tela não tem a importância que ela tinha mais. Isso não vai acontecer em 5 dias, tá? Tenha paciência aí. Mas tem como a gente fazer isso. Tem como você tirar essa... Porque a gente tá falando de uma criança e vocês duas, eu pego o celular de vocês duas agora e sumo, vocês não sabem nem voltar pra casa. É verdade. Entendeu? É isso. Então a gente um caos. Por que a gente vai fazer isso com a criança? Não tem porquê a gente fazer isso. Tem como você fazer isso de uma forma respeitosa. E a gente não trata as crianças com respeito, gente. A gente trata a criança como um ser alienígena que não sente como a gente sente. Entendeu? Eu fico colocando muitas famílias no lugar das crianças durante a consulta, porque eu falo, nossa, é verdade. A mãe fala assim, nossa, tá insuportável, não aguento mais da alimentação. Eu falei, tá, você não aguenta mais da alimentação. Seu filho lida com a própria dificuldade dele 5 vezes, 6 vezes por dia. Tem criança que tem dificuldade pra tomar água. Então, imagina o seu filho, que você tá dando 3 e tá muito irritado. Seu filho lida com isso da hora que ele acorda, da hora que ele vai dormir. Porque ou ele tá lidando porque ele tem dificuldade de engolir, de processar, de tocar sensorial, seja lá qual for essa dificuldade, ou porque tem alguém falando, vai comer mais? Tu vai comer só isso? Esse menino não come nada, tá doente. É um excesso de informação negativa para essa criança que, gente, é a mesma coisa que você plantar a melhor semente do mundo num asfalto, não vai pegar. Isso. E ela nem sabe como processar tanta informação. Exatamente. Mas eu mando comer todo dia. Mas nesse cenário que tá hoje, não vai funcionar. E às vezes, uma das primeiras orientações que eu falo pra família, eu falo, você fica oferecendo o tempo todo? Ela fala, ofereço. Você para de oferecer. Para. Porque fica o tempo todo, come, prova. Que gostoso. E aí fica aquela coisa assim, parar de oferecer? Exatamente, parar né? de oferecer. É isso. Porque as janelas de refeições, elas existem para serem cumpridas. Café da manhã, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e uma ceia. Já tô dando muita janela já. Aí, entendeu? Não tem por que você ficar o dia inteiro oferecendo comida para sua criança. Imagina assim, ela tem um estado de alerta que é acionado quando você fala em comida. Você tá deixando esse estado de alerta acionado o dia inteiro. O tempo todo. O tempo todo.
Que desespero pra essa criança. Aí a mãe fala assim, mas quando quer um doce, quer dopamina. Essa criança quer dopamina fácil, ela tá estressada num grau. É verdade. Esse assunto, o cara quer dopamina. Quando o açúcar é complicado. Entendeu? Então, a mudança começa... Eu tô falando na mãe, porque assim, no cuidador principal da criança, porque 90% das vezes é a mãe, assim. Uhum. Mas o negócio tá ali, na pessoa que alimenta a criança. A pessoa que tem que mudar é quem tá dando comida pra essa criança. Eu não dou comida. Quem dá comida é minha babá. Pois leva ela na consulta, então. Eu preciso orientar essa pessoa. Quem dá é que tem que estar ali, né? Porque tudo tem que estar orientado, pensado para favorecer, né? Até mesmo ter essa informação de poder pensar na criança, né? Como é que ela se sente. Eu acho que a gente, como fonoaudiólogo e lidando com essas questões de linguagem ou de alimentação também, que é uma área que a gente acaba compartilhando com os nutricionistas, né? De uma maneira bem complementar, né? Bem ali juntos. Bem conectados. Porque dividimos aí, compartilhamos, na verdade, esse assunto. Eu acho que pensar no lugar da criança é sempre importante, porque é muita informação para ela, é muita preocupação. Tem, porque é como se o adulto fosse o dono de um poder, de um saber e de muita preocupação e com muito amor para poder fazer com que essa criança não tenha dificuldade em nada, não sofra. E aquela coisa da alimentação é que você estava falando, é muito importante. Então, você tem que pensar, você tem que cuidar do seu filho, ele come, ele cresce, não está crescendo, não está, né? Aquela confusão toda, desde a amamentação, ele não ganhou peso, o seu leite não é suficiente para sua criança, ou ele é fraco. Então, vem esse discurso também na cabeça da mãe, ou dos cuidadores, ou de quem está ali. Então, é difícil a mãe conseguir separar mesmo, né? A gente vê. E é muito isso. Quando eles chegam com a queixa, tem uma outra coisa, um aspecto que eu acho importante para a gente trazer, que permeia as nossas áreas aqui em comum, que é essa questão da seletividade também está relacionada a alguns transtornos do neurodesenvolvimento, né? Então, assim, quando uma criança tem uma seletividade importante, muita gente vê naquilo, meu Deus, será que isso é sinal de que ele tem alguma outra doença? Será que ele está no espectro do autismo? Nossa, será que ele não tem uma mãe que passa no meu consultório que não investigou autismo na criança por causa da seletividade. Mas é porque se você vai para buscar conhecimento, se você coloca lá, a palavra seletividade alimentar vai vir muito relacionada ao autismo. Os números né? dizem 80% das crianças no espectro têm algum grau de seletividade ou de dificuldade alimentar. 80% é muita coisa. Eu tenho, acho que 2 ou 3 pacientes com TEA que não têm seletividade. Obviamente que a minha amostra é viciada, que eu só tenho desse grupo, né? Mas a maioria tem. Mas assim, se a gente for pensar em número nos meus pacientes, metade é típico, metade é atípico. Tem muita criança típica que tem seletividade alimentar em graus mais avançados que pacientes meus que estão no espectro. Às vezes, eu tenho pacientes do grau 3 do TEA que tem seletividade alimentar mais amena do que crianças típicas. Entendeu? Então, tem muito fator envolvido aí, fator envolvido. Mas é uma prevalência muito grande, principalmente no autismo. Principalmente por causa da questão sensorial, né? É isso que eu ia falar. A gente sabe que a questão sensorial no TEA A barreira sensorial é muito grande para a dificuldade alimentar, mais do que o sabor. O sabor a gente constrói. Se você ficar de dieta 30 dias sem açúcar, no dia 1 do outro mês, e você vai comer um negócio que você estava acostumado a comer, você fala, ai, que doce. Jura? Paladar é construído. Gente. Não, vou dar outro exemplo agora. O podcast aqui tá mexendo muito comigo. Já vou fazer um desabafo. Juro, Flávia, já experiência Ai, vivida. Não, vou dar outro exemplo então, melhor do que esse. Help. Alimentos ricos em glutamato monossódico, por exemplo. Uma criança que come miojo, que come nuggets, são alimentos que normalmente... Eu falando assim, esses dois, porque esses dois aqui eu não conheço nenhum que não tenha glutamato. Mas, por exemplo... Pão de queijo é um alimento industrializado, mas alguns têm, outros não têm. Tem marcas que não tem. Você pode você dá pra você ir atrás ali. Então, o que acontece com o glutamato? O glutamato, ele coloca o seu paladar num nível altíssimo. Nada fica gostoso. Entendeu? Só aquilo. Só alimentos que tenham aquilo que ficam bom. Todo o resto é muito difícil, muito ruim, muito sem graça. Contando uma história rapidinho. Eu tava com meu filho outro dia, e ele no shopping, pra ir no cinema, ele pediu pra comprar o Pingo de Ouro. Sabe aquele salgadinho? Do Elma Chips.
cheirosíssimo, né? A Deixei mãe ele- arrepia. Não arrepiei todinha, mas deixei. Falei, claro, tudo bem, super, né? Vou deixar. Aí ele abriu do meu. Eu pensei, não vai conseguir comer inteiro. E de fato não conseguiu mesmo. Mas ele colocou do meu lado e eu comecei a comer com ele aquilo ali. Enquanto eu assistia. Aí daqui a pouco eu falei, ai, gente, por que eu tô comendo isso? Era tão bom na Limpei minha a minha época. mão, tomei um gole d'água e parei. Aí lembrei que tinha um Twix na bolsa, chocolate. Fui pegar. Na hora que eu dei uma mordida, parecia que eu tava comendo sabão. O glutamato, ele tem um poder de caramba. pegar o nosso paladar e plastificar ele. É como se a nossa papila não conectasse com o gosto. Com as informações de Com as outros. informações de outros alimentos. Então você imagina uma criança que vive consumindo alimentos com glutamato, além de ter todas as barreiras sensoriais, rigidez cognitiva, tudo que a gente já sabe. Às vezes, eu tô falando dessas coisas porque a gente entrou no TEA, mas eu posso estar falando de uma criança com esofagite eosinofílica, eu posso estar falando de uma criança com uma constipação muito severa, né, que não consegue fazer cocô, ou criança que tem um intestino muito solto, tem sente dor, ou criança que tem alguma intolerância. Então, eu tô juntando aí comorbidades, né, dificuldades que são associadas aí problemas aí em geral, com um paladar que não vai conectar com nada, porque tem um plástico em volta dele. Entendeu? Então, voltando ao que a gente falou no começo, de começar a liberar alimentos um pouco nutritivos, mais palatáveis, o quanto isso vai virando uma bola de neve gigantesca. E aí a gente não tem noção, às vezes, no começo, e vai dar o desespero depois. Ah, comeu nuggets, Né? aí pelo menos tá comendo. Eu Por quê? até concordo com essa história do pelo menos tá comendo, assim, porque eu tendo casos muito graves. Então, eu tenho paciente que o dia que ele comeu nuggets, vai chorar eu, vai chorar a terapeuta, vai chorar a mãe, vai chorar todo mundo. Porque o nosso sonho é que ele morda alguma coisa. Qualquer, né? Qualquer coisa, assim. Mas se eu tenho um paciente que consegue comer, que é uma seletividade moderada ali, a gente precisa tirar. A gente não consegue avançar sem. Porque tirar não vai, os hiperpalatáveis. Não tem como. É. Pra gente que sabe que tem que comer, às vezes o brócolis você come... Ai, né, tem que comer, né? Porque é uma Vamos coisa lá, saudável. né? Mas não tá aquela delícia toda, né? Imagina Nossa, pra criança. Que brócolis incrível. Não é isso. Tão uma verdinho. uma vez outra. De alguns restaurantes, vamos brócolis diferente, gostoso. Mas em geral não é essa coisa toda, né? Então você quer que a criança ache isso bom? Não vai achar, gente. Difícil, o trabalho que você desenvolve quando você atende as crianças que estão no espectro, vou puxar um pouquinho, né? Porque eu acho que a gente compartilha bem essa parte. Como funciona? Tem que entender as questões sensoriais, o cardápio, como é que isso acontece com a equipe que acompanha, porque algumas dessas crianças elas são acompanhadas por outros profissionais, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, que eu sei que todo mundo precisa estar envolvido, né? Eu levei um bom tempo para chegar na minha anamnese de hoje, assim, para eu conseguir contemplar tudo. E assim, a minha consulta é super longa, 1h30, mas ela poderia durar 3. Então, eu tentei condensar coisas muito importantes nesse meu protocolo aí. Então, assim, eu falo muito de... Eu volto na introdução alimentar para eu entender, né, como que era essa criança na introdução alimentar. Eu pergunto para os pais se eles têm algum histórico de dificuldade alimentar. Vira e mexe, chegam pais para mim que tomavam sopa na mamadeira até os 15 anos. Nossa. Entendeu? E aí aquilo tá se repetindo com a criança ali. Porque isso se repetir é muito engraçado. Tem um paciente no Canadá que tem esse mesmo histórico. A mãe foi assim e agora ele tá no mesmo caminho. O caminho que essa família conhece, que a mãe dessa minha paciente conhece, é esse. Liquidificar e botar na mamadeira. Então, ela tá repetindo esse processo com o filho. Então, eu preciso voltar nisso também. Da onde vem essa ideia de liquidificar e botar na mamadeira? Então, onde você viu isso? Né? Como a gente chegou aqui? Porque ninguém chegou do nada com essa ideia, né? Então, eu volto nisso para entender se tem questões familiares. Eu entendo há quanto tempo existe um diagnóstico de autismo, por exemplo, há quanto tempo tem esse diagnóstico, se já houveram avanços nesse período, quem são os profissionais que acompanham essa criança. Eu atendo muito paciente de fora daqui do estado, né? Então, faço reuniões online com esses profissionais para entender, né, o grau de dificuldade. Se eu vou encaminhar, porque tem paciente que chega que não faz hemoterapia. Mas se eu vou encaminhar, eu entro em contato com esse profissional antes, eu explico, né? Faço um briefing ali de como é aquele paciente, do que eu gostaria que esse profissional avaliasse, né, nesse paciente. Então, eu tento colher informações, redirecionar quando precisa e, às vezes, me situar, porque às vezes é um paciente que já está em acompanhamento há muitos anos, eu que acabei de chegar nessa equipe. Então, eu preciso me situar desse processo, como era, como ficou, quais processos já evoluíram quando não estavam presentes, né? Então, a condução é mais ou menos essa. E junto com tudo isso, que isso tudo que eu tô falando, ele é meio que um extra, né? O mais importante de tudo
É tudo que eu digo pra mãe na consulta. Mais do que o material que eu entrego, mais do que o planejamento que eu faço, mais do que a conversa que eu tenho com os terapeutas, mais do que tudo isso, mais importante é a orientação que eu dou pra essa mãe do que ela vai fazer amanhã quando ela acordar. Uhum. O que eu faço agora? Em vez de eu fazer isso assim, eu faço assim? Que por onde eu começo? Entendeu? Então, o mais importante do que eu faço hoje é isso. É dar um norte. Porque a mãe fala, não sei mais o que fazer. Ela não pode sair da minha consulta continuando sem saber o que fazer. Precisa de um caminho. Ela pra tem que sair de né? lá enxergando um jogo de tabuleiro onde ela tem a casa 100 e a gente tá na casa 1. Uhum. Ela tem que entender isso. Então, o mais importante pra mim de tudo que eu faço, que eu entrego, que eu falo, né? É o que eu falo pra ela. E pra cada caso é um caso, Sim. né? Não tem uma resposta. Não. Hoje uma não mãe perguntou existe. pra mim assim, meu consultor de uma mãe da Bahia hoje, ela falou, queria te perguntar, tira ou não tira do almoço na escola? Eu falei, no seu caso, não tira. Mas todos os dias eu falo pra alguma mãe tirar do almoço da escola, porque tá mais atrapalhando do que ajudando. É. O sensorial tá difícil, o cheiro da comida do amigo é insuportável, a criança tá vomitando, chega em casa com menos apetite ainda, tá criando uma aversão a um alimento que ela mal come, tá criando uma aversão a um negócio que ela não vai comer, não vou oferecer aquilo pra ela. Né? Então, assim, cada caso é um caso. A gente me procura, Ana, tira ou não tira do integral? A pessoa que ouvir de mim, o que ela deve fazer? É. Entendeu? E eu falo, olha... mas assim, eu não falo aleatório, eu faço essa família raciocinar junto Vamos comigo. pensar Isso. juntos, porque o que tá acontecendo? Como Porque que muitas ela... vezes o que acontece? A família tá com um problema muito grande. A criança não come em casa, não come na escola, não come em lugar nenhum. Aí não come, assim, acorda, toma mamadeira e vai pra escola. É. Aí lancha na escola, almoça na escola, faz lança da tarde na escola e janta na escola. Como é que eu vou ajudar essa família? Você tem que ir lá pra escola. É. Tem como? Não tem. Não tem como. Não tem Eu como. preciso que essa criança faça alguma refeição em casa pra gente tentar aplicar tudo que eu quero tentar aplicar com essa criança. Tudo que eu vou aplicar vai funcionar? Obviamente não, porque senão existiria um protocolo mundial pra tratar isso. Muitas vezes Mas precisa tentar. Eu preciso tentar tanta coisa com essa criança que eu não vou conseguir na escola. E assim, mesmo escolas muito queridas que fazem reunião comigo. Tudo super, né? Mesmo assim, Disponíveis. eu preciso que a família esteja envolvida nesse processo. Uhum. Entendeu? Então, muitas vezes eu falo, olha, tudo bem pra você a gente tirar do integral. Pelo menos por 3, 4 meses. Porque eu preciso ter essa criança na sua mão. Na nossa mão. Uhum. Pra gente tentar fazer alguma coisa. Voltou a comer o mínimo básico. E você precisa voltar pra escola? Então, volta, mas volta com o básico. Volta com 5 comer arroz e macarrão na escola. À noite a gente tenta tirar o atraso aí. É mais seguro, né? Mas... E o contrário também eu já vi acontecer algumas vezes. Por exemplo, vai na escola, come tudo. Aí fim de semana não Menina, come em casa. Esse negócio de da escola come tudo, tira minha paz. Na pandemia, o advento da pandemia é isso. Todo mundo achava que seus filhos comiam na escola. Aham. Porque as agendas relatórios. eram maravilhosas que as crianças comiam. Comeu tudo. Aí fechou a escola no dia seguinte. Ué, mas não comia isso lá? Não comi isso aqui não, mãe. Mas como não comia? Aqui tá dizendo que você comia, não, mãe. Nunca comi. Aí todo mundo descobriu que as crianças não comiam. Então, assim, não tô falando que as escolas mentem. Muitas mentem. Não todas. Mas não Não todas. todas. Às vezes eu recebo uns vídeos de criança que não come em casa, na escola, comendo. eu Melhor já- que os meus. Isso eu já Uhum. Não, 5, 6 cores diferentes, texturas, formatos, preparações com E molho. rouba do Colocou ali, amigo. não questionou, comeu. Não questiona nada. Teve um que eu voltei o vídeo 30 vezes pra ver que eu não tava acreditando que era a mesma criança. Não pode ser. Erraram o menino. Erraram. Filmaram a Dei criança errada. zoom pra ver a mesma era a criança certa. Filmaram o Então menino acontece, né? É. Tem mentiras e tem crianças realmente. Só que aí, esses casos são casos fáceis de resolver. É. Porque eu sei onde tá o problema. É. Ela não tem dificuldade sensorial, ela não tem rigidez. Não, Ela come. ela come, ela eu tenho que aceita. ajustar até alguma coisa, A coisa em lá, casa, entendeu? Eu já acompanhei alguns casos que come em outros lugares, mas em casa não. Não come. Não come. É muito difícil. É complicado, assim. Teve uma paciente recente minha que aconteceu isso. Aí eu pedi pra ela mandar, a escola mandar vários vídeos. A escola mandou, sei lá, alguns vídeos. Aí eu mandei pra mãe, fiz um print dos vídeos. Falei, ó, você vai montar o prato de casa. Assim. Era idêntico. Idêntico. Pratinho branco, menorzinho. Nesse jeito que tá aqui. Põe os talheres assim, tem que ser Ficou assim. tudo. Comeu Tudo. tudo, é visual. Visual. É. E eu tenho... Ela, e até quando eu vou ter que ficar copiando a comida da escola? Por pouquíssimo tempo. Eu já Calma, recuperei a fica criança. tranquila, é. Eu já recuperei, eu trouxe ela pra comer em casa. Agora é fácil. Calma que Agora daqui tá pra mais frente tranquilo, o caminho, agora é fácil. a porta se abriu. Não funciona pra todo mundo, tá? Você pedir a foto amanhã, vai funcionar pra Mas todo pode mundo, tentar. não. Mas Mas já é que a uma gente tá lembrando estratégia. de situações, né? Eu lembro de uma situação dessa. Na escola come tudo. Eu só vou lá pra ver. Fui lá.
Comia tudo realmente. Comia de real. verdade. Comia e roubava dos amigos. Você fala, eita, O porque amiguinho em casa tava não comendo come, tudo, chegou já com tava muita lá fome. comendo. E aí, quando foi pra casa, em casa não come, jantar, não consegui em casa, mas manda uma foto de jantar, como faz. E no jantar tem bolo, pão de queijo, aí não quer comer a carne com macaxeira. Quer comer o bolo de chocolate. Mas óbvio, até eu ia querer. A concorrência ali tava desleal, Às vezes é um poxa. caso fácil, mas assim, fica... É. Né? São coisas tranquilas de serem resolvidas. Mas Mas é precisa isso. de uma luz só, Quando né? a pessoa tá dentro do problema, Não enxerga. ela não enxerga. Às vezes é muito clara pra quem tá de fora, mas pra família que tá dentro, porque é um caos instalado naquela casa, entendeu? E a alimentação é uma coisa muito fundante do É. nosso ser, né? E aí eu fiquei pensando aqui, né, que como a gente pensar nas dificuldades alimentares, às vezes ela não é orgânica. Ela não é porque é sensorial, ela não é porque a criança tem alguma desorganização da motricidade ou porque ela é consequente a algum quadro de base de um transtorno. Ela pode vir de uma questão mesmo da relação da família com a alimentação. Completamente. Né, de como, é isso que você falou, fui buscar a história da mãe, da onde vem isso. E é isso, olha, o hábito aqui é esse. Bem, tá aqui a comida, mas o pai e a mãe estão comendo outra coisa. E eu falo porque eu passo com esse problema. Eu não gosto de... Na minha casa nunca ninguém jantou. Aí chega um dia a pediatra falou assim, não, tem que jantar, tem que comer alguma coisa com fibra, tal. Aí eu assim, poxa, Deus. E agora? Porque eu não tenho hábito de jantar comida de panela. Vamos falar assim, né? Arroz, feijão, piriri, carne. Tal. Aí é isso, aí é aquilo. Bem, vou encontrar alternativas porque as crianças tem precisam. alternativa, tem alternativa. Nossa, dá pra e respeitar eu a cultura. Acho, viu, Ana Paula? Eu vou pedir uma licença poética aqui, porque eu sei que você também não é daqui. Mas eu digo que cuscuz é uma coisa que me trouxe muita alegria, porque você misturar cuscuz com legumes fica uma delícia. Cuscuz E com os meninos coisa. comem. Não tem nada que fica ruim com cuscuz, gente. E aí os meninos comem felizes e você consegue botar fibra. É E o negócio é gostoso. Proteína. E tem o carboidrato bom ali, né? É um e alimento tal. muito rico. E ainda vem de milho não transgênico, se você procurar, ainda tem. E é barato. Não é caro. Aí eu falei assim, Rende. gente, olha, isso é uma coisa boa que eu agradeço. Eu adoro também. Porque a gente tinha que disseminar mais o cuscuz por aí, porque é muito poderoso. Eu levo a palavra do uma cuscuz, beleza. eu tenho um número absurdo de pacientes no Paraná. E eu levo a palavra do cuscuz pra todo lugar. Então, eu Tem acho cuscuz que aí. Eu já vi, depois sou- eu vou te ensinar a fazer. se fosse a época do Orkut, a gente abre a comunidade do cuscuz. Exatamente. Eu É o agradeço. Cuscuz, exatamente. Exatamente. Cuscuz, tapioca também é um sonho que você bota tudo Você tá dentro, falando isso fica de bom. hábito, eu lembrei de um caso. Um paciente meu que... A gente vai ficar falando de casa aqui, mas eu vou contar só mais um, tá? A gente tava falando, assim, que a criança come, nananã. Aí eu falei, tá... Eu preciso saber o que a família come nesse horário também. Pra eu tentar ajudar essa família. Não adianta eu criar um cardápio imaginário, né? Tem que ser baseado no que essa família consome. Aí tá, e vocês comem o quê? Aí eles se olharam. Ah, a gente pede iFood, não sei o quê. Não, tá. Todo mundo pede iFood, normal. Não, tudo Mas bem. e quando vocês comem em casa? O que vocês comem eles? Não comemos em casa. Às vezes a gente compra assim. Aí eles ficaram mudo. Aí ficou um silêncio meio constrangedor, assim. E eu tentando, eu tentando descontraída, Não, tá tudo né? bem, sem julgamento. Não, tudo bem, eu tentei ser muito descontraída. Pode falar, Aí, de uma hora pra ótimo. outra, eles se olharam e falaram assim: o que a gente tá fazendo aqui? A gente não come. A gente vive de hambúrguer. Como é que a gente quer que essa menina come? Ela nem tem o que comer. A gente não faz comida em Não casa. tem comida em casa, porque é iFood, hambúrguer, piriri, Isso, pororó. e eu acolhi demais eles nesse É. momento, que eles ficaram desnorteados, eles queriam ir embora. Eu falei, não vão, Eu não, senti obrigada, calma, não precisa mais, calma, já já entendeu? Eu não vou embora não, tem uma coisa pra falar pra Caramba, vocês, né? assim. Como a gente tem que Mas refletir. é isso, a gente precisa refletir também. Será que eu tô exigindo? Eu tô exigindo o que do meu filho? Eu tô exigindo uma coisa absurda dele. Entendeu? Eu tô exigindo um consumo de uma coisa que eu não produzo, que eu não faço em casa, que eu não como em casa, que eu não compro. Eu me dei conta há pouco tempo atrás que meus filhos não comem pepino. Eu odeio pepino. Eu não compro Ah, pepino na minha casa. Nem eu Meus também. filhos não comem pepino. Isso aqui, se eu fosse uma pessoa que não come nenhum vegetal, como é que ia ser o negócio lá em casa? É. Talvez eles não fossem comer também. Talvez eles não fossem comer também, não sei. Só que aí vem a pressão e fala, olha, precisa comer. Você fala, nossa, eles não comem, Deus, eu tenho que fazer. Aí você tentando comer com aquela boa vontade. Nossa, que Nossa, agora delícia, tá bom, né? gente, que delícia. Nossa, Vamos que comer. pepino incrível. Vai que a mamãe tá comendo. Olha aí pro seu pratinho. Vamos lá. Não, é um mundo, né? É um mundo, gente. É um mundo uma de coisa motivos pelos quais as crianças não fantástica. comem. É um mundo de possibilidades pra tratar essa criança. Teve uma paciente pequenininha, assim, minha, que já falou pra mim assim, tia, eu não como, porque quando eu não como, a minha mãe fica mais tempo comigo na mesa.
gente. Então ela queria mais tempo. Só isso. Era só isso. Fala, oh, meu Deus. E eu tenho sigilo, eu não chego pra mãe e falo, olha, minha filha, você não tá ficando com essa filha na mesa, não, tá? Tem sigilo, então vou chegar nessa mãe com como todo é que o amor trabalha, do mundo, né? explicando, né? Tá E se tudo antes de vocês envolvida. comerem, vocês não fossem brincar junto, pega um jogo que ela gosta muito, enquanto a comida vai esquentar, brinca um pouquinho, leva esse brinquedo pra mesa um pouco antes de começar a comer. Não, funcionou, a menina tá comendo, porque ela Coisa, né? ela queria só atenção. Um tempinho, assim, né? Isso que tudo que eu tô falando não é um tratamento pra seletividade alimentar. Isso que a gente tá trazendo São aqui exemplos, né? são exemplos, na verdade, pra gente se questionar mesmo. Porque a gente tem. Porque é muito comum que as mães fiquem se culpando na consulta. Ah, eu não fiz tal coisa na introdução alimentar. Eu falei, tá bom. Mas e hoje? O que você tá fazendo hoje? Será que você está questionando hoje as suas possibilidades reais? Hoje. Tô falando de possibilidades reais. Tô falando de coisas de outro mundo, de um cardápio pronto da internet. Possibilidades reais. O que vocês comem hoje na sua casa? Como isso? Cara, isso aqui é saudável. É mesmo, eu não sabia. E pipoca é um ótimo lanche. Tem fibra. Seu filho não come nada com fibra. Pipoca pode dar? Pode dar pipoca. Não sendo no micro-ondas, já tá Não sendo no certo. micro-ondas, pelo amor de Deus. O negócio, pra que inventaram aquilo, gente? É só botar pipoca na Pipoca é tão panela? prático, né? Não entendo. Não tem Não mistério. Pois é. Então, assim, trazer pra realidade dessa família. Porque quando eu pego o que essa família come, que tá disponível, e mostro que essa criança consegue comer alguma coisa, eu abro um mundo de possibilidades pra essa família. Que ela entende, nossa, é isso. Dá pra criança comer o que eu como. Ah, Ana, vai ser um cardápio super maravilhoso? Vai, mas é um cardápio possível, nutritivo, talvez um pouco monótono, mas ok. Eu saio de um problema de uma criança que comia só bolo de chocolate, pra uma criança que tá se alimentando, fazendo 4 refeições por dia nutritivas. Entendeu? Então, a ideia, assim, é olhar pra dentro mesmo, se questionar, o que eu posso mudar hoje? Eu olho, o que eu posso melhorar hoje? O que eu tô fazendo? Quem sabe? Eu sei porque eu treino 3 vezes por semana. Eu sei porque eu não treino 5. Porque eu coloco outras coisas como prioridade. Se eu priorizar a academia, assim como eu priorizo segunda, quarta e sexta, eu vou todos os dias. Então, a gente olhando pra dentro, a gente fala, se eu mudar isso aqui, eu conseguiria dar conta. Tô disposta? Aí já é outra história. Aí também passa... A Aí água já vai passando por embaixo de outras pontes. Exatamente. E aí, ter esse raciocínio, né? Ter esse olhar, acessibilidade, olhar para cada situação, né? Trazer a família para junto. E eu acho que uma coisa que você falou bastante, que eu gosto, acho que a gente gosta quando tá trabalhando com as famílias, pensar às vezes em pequenas metas. Pequenas. Né? Não, Nada é porque eu de- quero que coma um prato, feijão com arroz, carne daqui a um mês. Né? Talvez não dê, né? Não vai. Talvez dá para sentar na mesa com uma madeira. Exato. Ajuste de né? expectativa. Eu tenho um caso tão lindo que a gente começou assim, sabia? De sentar na mesa com a mamadeira. Ele era não verbal, autista, tinha um outro atraso de desenvolvimento também. Ele só tomava mamadeira deitado no sofá, assim. Aí eu falei, tá, e onde mais toma mamadeira? Não, no sofá, mas em outro lugar. Ah, às vezes na cadeirinha do carro, tá, mas em outro lugar não. Isso é quando a gente colocava madeira na mesa, então. Enquanto Já vocês muda a comem. visão da criança. Aí ele começou a ficar desconfortável, porque ia pra trás. Aí a gente ofereceu outro copo. Aí ele mudou de copo. Aí ele veio o corpo pra frente pra poder tomar. Aí mudou de copo. Aí ele esticou a mão e pegou a comida do irmão. É isso aí. Aí ele mordeu um pão. Aí daqui a pouco, Tá essa criança tava comendo. Eu saí do Só um zero. ajuste, né? Só em colocar ele pra tomar a mamadeira na mesa. É um caso muito lindo esse, muito especial. E hoje ele come. E assim, um dos primeiros alimentos que ele comeu foi brócolis. Ele não tinha muito parâmetro. Então, assim, Ele achou brócolis é colorido, sei lá. Exato. Brócolis, açaí, um monte de coisa assim que ele comia depois, né? E por uma coisa tão pequena, a mãe falou, Ana, como é que eu nunca botei? E assim, aí as mães se sentem culpadas, eu tô negligenciando meu filho, eu tô deixando ele... Porque quando a criança não come, a gente tende a botar pra lá. Então come isso aqui, aí come antes, ou come depois, ou come na mesinha, ou come, ou toma uma madeira no sofá. Né? E a gente vai saídas, afastando a criança cada vez mais da possibilidade de comer. O comer, a família vai ficando aqui e vai indo. Porque ou vai comer longe, vai comer com tablet, ou vai comer na mesa, ou vai comer um biscoito. E a Enfim, comida especial pra a ele. comida especial ele pra só ele, come separada pra aquilo, aí ele. faz. E antes do mundo, porque eu me falo, vou dar primeiro pra ele que eu me estresso muito, depois eu como tranquilo. Então eu tô afastando cada vez do meu objetivo que tava aqui, foi aqui e eu separei em vez de juntar. Isso. E o quão social é, né? Quão a parte social é da isso. alimentação, da refeição. Ninguém vai pra um lugar se não for pra um mês pra comer. Chega na casa Não de alguém tem e vai isso. comer
junto de alguma forma, né? Partilhar isso. Exatamente. É muito social. E o comer muito igual tem social. um valor muito grande, né? Que é o pareamento, é o comer igual. Então, por que quando a gente tá comendo pizza, a gente come mais do que cabe? Tá todo mundo comendo igual, tá disponível, tá ali na Dividindo mesa. a mesa. E você pode comer com a mão, você pode comer com um talher. Porque quando você tá no restaurante, cada um pede um prato diferente, a gente não sai comendo mais, comendo um do outro. Acaba seu prato, separa. A pizza você continua. Então, o pareamento, comer igual é muito rico. Quando eu começo a separar, daqui a pouco nada do que tem no prato da criança tem no dos pais. Nada do que tem no dos pais sendo da criança, eu tô criando um abismo entre esses dois pratos. A chance de eu conseguir conectar de novo é muito mais trabalhoso, entendeu? E o sentar na mesa todo mundo junto é tão rico, importante. gente. Hoje em dia, sei lá, a gente tem se perdido tanto nesses processos, pelas correrias. Pela outra dinâmica de vida. A gente também tem que ensinar muito nossas crianças a falar as coisas, sabe? Essa semana eu trabalhei muito, porque eu viajei semana passada. E eu fui atender um paciente domiciliar hoje, meu filho falou assim, será que você consegue voltar a tempo de almoçar comigo? E eu me dei conta que eu não almocei com ele segunda, nem terça, nem quarta. Porque eu trabalhei até mais tarde. E ele falou, você consegue chegar a tempo de almoçar comigo? Aí Talvez se ele não falasse, eu não teria almoçado com ele hoje também. Você nem tinha tocado. Não teria tocado. Então, a gente tem que empoderar nossas crianças de falar sobre o que elas sentem também. Porque às vezes eles falam, você fala, eita caramba, não tá percebendo que eu não fiz tal coisa. Eu não tô passando desapercebido. E aí, às vezes, vem aquilo, né? Alguém fala, olha, ele não comeu. Aí você fala, então eu vou porque ele não comeu. Aí ele começa a ver, não, quando a minha mãe não tá aqui, eu não vou comer, porque daí quando eu como, ela vem. Aí começa a construir. Porque as crianças vão fazendo isso. E eu por me não saber pedir, de não saber falar. De outras coisas também, o quanto que isso impacta. Por exemplo, eu tenho um irmão que ele teve seletividade alimentar, ele comia 5 alimentos, eu lembro até hoje. Hoje ele come, já tá um adulto. Mas cresceu, mas quando ele era criança, ele comia 5 coisas. E era uma loucura pra gente viajar. Porque tinha que ter um hotel que tivesse uma cozinha, o que aceitasse. Aí você vai num restaurante, mas leva a lancheira. Todo mundo, né? Então, assim, isso vira uma bola de neve na vida, na dinâmica social de toda a família. Não vou na casa do amigo porque não come, e aí não vai participar daquele momento, não vai na festinha do amigo, do aniversário, porque não come. A parte social, pra mim, é a mais triste de todas, sabia? Porque eu vejo, eu atendo paciente até 18 anos, então eu vejo o desenrolar disso. Eu vejo o que uma seletividade não tratada pode fazer. Nós temos até um paciente em comum, mais velho, que perde grandes oportunidades de uma grande viagem, um grande intercâmbio, uma viagem de formatura, uma experiência incrível. Eu tenho pacientes em grau de depressão porque não saem de casa com os amigos, porque toda vez que encontra vai comer. Tem uns seletivos desenrolados que anda com a sacolinha, que anda com a sacolinha com as coisas que come dentro. Tá nem aí. Eu tenho uma amiga que ela vai só em lugar que só tem lá a carninha com molho de queijo que ela gosta e batata frita. Se não tiver, ela nem vai. Mas eu acho interessante a gente também trabalhar a nossa criança seletiva pra ela se virar. Entendeu? Ai, Ana, tá catando. Vou no restaurante e fica catando, mas tá comendo? Não cata pra ele. Tá indo? Não cata pra ele, porque eu quero que ele seja um adolescente, que ele vá na pizzaria com os amigos e cate tudo, mas come com os amigos dele a pizza. Isso. E não deixe de ir. E não deixe de ir. Porque assim, quando a família chega pra mim com a demanda de 4 anos, eu tô aqui, ó. Eu tô fazendo a linha do tempo. O que pode acontecer com 17 se não comer? Se não fizer isso agora. Entendeu? A gente também tem que dar ferramentas pra criança de como comer. O meu filho come, toda vez que ele vai comer um legume no prato, uma coisa, ele vai colocar arroz, feijão, aí ele põe a carne, aí ele põe uma beterraba, aí ele põe outra carne, então ele não vê a beterraba, mas ele come. Ele encontrou a maneira dele comer a beterraba. Quem só de dizer, não, meu filho, você tem que comer sorrindo. Pura. Só a beterraba pura, não. Engana Como você consegue comer a beterraba? Como você consegue comer o brócolis? Como é que você gosta mais de comer? Então, beleza. Entendeu? Então, é dar ferramenta pra essa criança também. Porque a gente ficar criando um método... Porque a gente compara, né? Sempre com a criança que come muito. Aí você quer comparar a Maria com o Joãozinho, você não vai chegar no que o Joãozinho come. Mas você consegue ajudar a Maria a ser tão saudável quanto o Joãozinho. Só que é do jeito dela. Isso. Entendeu? Então, a gente também tem que dar a ferramenta pras crianças aí ao longo do tempo. Porque tem muitas crianças que a gente sabe que não vão se curar disso. Elas vão só melhorar. Elas vão ter mais qualidade de vida, vão receber mais nutrientes porque vão estar suplementadas, vão deixar de comer 5 alimentos para comer 10. Ainda vai ser uma criança seletiva com dificuldade, mas é uma criança que se vira, que não deixa de ir pra canto nenhum, que consegue comer, que tem pelo menos a batata frita no restaurante que ela coma, que ela consegue comer pelo menos a borda da pizza. Sim. Que o impacto não é grande, não impeça essa criança de ir a nenhum lugar que ela queira ser o que ela quiser ser, né? Essa questão vira que impacto. ela saiba lidar com
aquilo. Porque senão vira impacto social, familiar, nutricional, vira impacto geral na vida dessa criança. Às vezes tem criança que fica com isso, ela não come nada. Ai, eu vou receber ele aqui em casa, o que eu faço? Aí ele, o que eu faço para comer? Porque, né, não... é muito complicado isso e, nossa, tem tanta coisa que eu queria falar. E tem as famílias, Nossa, né? tanta As coisa. pessoas que recebem uma criança seletiva, que convivem com uma criança seletiva, também tem que entender um pouco, sabe? Falar, essa mãe tá num nível de estresse tão grande, Tão Brasil, que a gente gigante, precisa né? ajudar essa mãe. Muito. Receba, pergunte antes para ela mesma o que eu posso fazer para receber seu filho. Pra ele Não poder fica falando aceitar. que, se fosse meu filho, comeria. Não faça isso. Tem uma coisa assim, mas se eu cozinhar, vai comer. Come da minha comida, porque a sua comida não deve ser boa. Você pega a mãe, que tá um cacareco de gente. Aí você fala, olha, eu fiz. Você faz ela se sentir a pior de todas, né? Então, acolha. Eu fico comeu aqui. Isso, Vou te dar a receita. Porque aqui ele comeu. Poxa, Ai, é tão ruim. Dói, né? Não é dolorido, meu Deus, é verdade. Ô, Ana, essa conversa aqui iria, viu? Já acabou? Ai, mais ou menos. Talvez sim. Mas eu tô super feliz. Eu acho que essa troca foi fantástica. Minha cabeça aqui tá borbulhando. Pois é, foi uma delícia. Nossa, muito bom. Batemos um papo, nem vi hora passar. Nem vi. E alimentação é esse assunto que não tem fim, né? A nossa vida social, a nossa saúde, ela tá muito relacionada à alimentação. Não é fácil cuidar de quem não come do jeito que se espera, ou que tem alguma seletividade, ou que tem muita dificuldade, né? E aí, a gente na fonoaudiologia, passei até por... Eu sempre falo, eu trabalhei muito tempo com pessoas que têm dificuldade para engolir, a disfagia, né? E a gente não sabe como é você querer comer, porque é outro lugar, né? Você quer comer e você não pode comer. Isso é muito difícil. Ali, desde o momento que eu aprendi um pouco a trabalhar com disfagia, eu falei, gente, eu tô pensando em alimentar também de uma outra maneira. E aí a gente vê nossas crianças, que o nosso mundo, a gente tem muitas crianças seletivas e própria vida fora profissional, como é difícil, como é desafiador você poder comer e você não conseguir, né? Porque tem isso, a seletividade, ela transforma o momento de alimentar, que é tão importante num momento extremamente difícil para a criança e para quem está Imagina ao lado, a criança né? que nasceu com uma esofagite eosinofílica, por exemplo, e ela descobriu com 6 anos. Ela não sabe como é comer sem dor. Não sabe. Pra ela, a referência de comer pra ela é péssima. É uma experiência horrível, é de dor. É de dor. Aí a mãe fala assim, mas não reclama. Porque ele não sabe que dá pra ser diferente disso. Sempre foi assim. Sempre foi assim. Não tem pra como essa referência, criança. né? Entendeu? Então, é o que você falou. Quanto mais a gente estuda, mais a gente vai enxergando as óticas, né? Os pontos de vista por trás de um motivo que você não come. Parece um negócio tão... Ai, essa mãe que é mole. Que não pode ter tanta coisa por trás disso. Muita Do coisa não por comer. A gente ficaria mais 3 horas falando só desse assunto aqui. Exatamente. Mas foi muito gostoso. Que bom. Muito prazer Prazer receber foi você meu. aqui, bater um papo. Foi ótimo, muito Quem sabe a obrigada. gente guarda aí mais assuntos para outra vez. Ah, não, vamos ter que combinar. Vamos fazer um episódio sobre maternidade? Vamos. A gente não fala de comida. Isso. E vamos Não vai tentar. dar. Não vai dar. Mas muito obrigada. Prazer todo meu. Sempre Obrigada bem-vinda. mesmo. Que a gente se encontre muito por aí. Certeza. Você quer deixar um recado final para todo mundo que vai assistir a gente? Alguma coisa? Quero. Não desista legal. do seu filho. Por mais desafiador que isso possa parecer, se informe, faça tentativas, procure ajuda. Também se acolha nesse momento de desistir, não quero mais, mas não deixe isso por muito tempo também, sabe? Recupere essas energias ali. E me acompanhe no Instagram, lá tem um monte de dica. Gratuita, Opa, verdade. com muito verdade. amor, muita informação assim que eu deixo ali eu digo assim, como eu vivi a seletividade, meu Instagram é o que eu gostaria de ter tido acesso quando eu passei por isso. Então tem muita informação de qualidade. @. @AnaKiapet, CHIAPETTI.Nutri. Isso. Eu sou seguidora, antes de conhecer Sim. a Ana pessoalmente, eu já sou seguidora dela, adoro, recomendo. Compartilha. Ela tá aqui, porque é uma delícia mesmo, tem muitas dicas. Eu sou uma mãe de uma seletiva disfarçada, já tô vendo aqui, meu Deus, por que eu liberei o café Nutella no café da manhã? Não vou conseguir voltar Ai, nunca Nutella não é tão mais. ruim, o rótulo da Nutella Eu tá sei. bom agora. Mexeram no rótulo da Nutella. Ai, Deus, obrigada. Melhorou tirou um pouquinho muito. da culpa. Melhorou muito o rótulo da Nutella. Eu tava comparando com os alimentos que eu prescrevo. Aí, gente, mas ficou melhor da Nutella. Como é que eu faço agora? Ai, Vou meu comprar Deus. amanhã. Calma, tô mandando ninguém da Gente, Nutella, não. olha, esse podcast tá terminando
com uma informação Como é que eu termino falando que Nutella é bom? Né? Não pode. Não, gente, menos não pior. é que é bom. menos pior. Calma, ela não está falando isso, mas Já foi pior, já é vou melhor. continuar aqui. Nós vamos continuar pegando algumas dicas com a Ana. E um beijo. Tchau, tchau.